Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dando continuidade ao nosso estudo Mulheres Cheias de Graça. Hoje nós estamos chegando no último estudo da abinha Caráter. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina da perseverança. Mas antes de nós estarmos entrando nesse assunto e conversando um pouquinho sobre essa forma de submissão, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo, também de estar compartilhando com as irmãs, com as amigas, para que elas também possam ser abençoadas através deste estudo. E não se esqueça de estar curtindo o nosso vídeo também. E não se esqueça também de estar deixando o seu like aqui para nós, para que cada dia mais o nosso canal possa prosperar, assim, crescer e mais pessoas também conhecer ele e ser abençoada através dos estudos. Bom, o nosso versículo-chave dessa disciplina é Hebreus 12:1, que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, que nós começamos a correr essa carreira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da submissão. O desafio que é perseverar. E o que significa perseverar? Persistir em um estado. Perseverança está enraizada na confiança em Deus. À medida que entendemos melhor a Bíblia e o que ela ensina sobre os benefícios espirituais da perseverança, podemos olhar o futuro com esperança, vez de medo. Mas por que perseverar? Porque nós necessitamos perseverar. A perseverança, para começar, ela é produzida pelo sofrimento, como você pode ver lá em Romanos 5:3 e Tiago 1:3. Então, nós vamos aprender a perseverar através do sofrimento, muitas vezes. E quando nós conseguimos perseverar, que nós conseguimos continuar enraizadas em Deus, isso vai gerar um caráter em nós que nós vamos nos tornar completos, sem falta de coisa alguma, como Tiago 1:4 fala e Romanos 5:4 também nos diz. Então, nós precisamos aprender a persistir em um estado de perseverança, ficar enraizada e confiar em Deus. A perseverança está totalmente ligado à confiança no Senhor. E quais são os meios de Deus nos aperfeiçoar? Os cristãos têm de perseverar em meio às muitas provações e tentações para amadurecer e serem refinados. Então, Deus vai usufruir de muitos métodos, de muitas coisas para nos amadurecer. Por exemplo, lá em Lucas, você pode estar vendo esse versículo, Lucas 22:31, nos dá alguns exemplos, que ele nos dá um vislumbre do mundo espiritual para que possamos perseverar. Satanás, ele tenta para fazer ressaltar o mal, o nosso mal. Deus coloca a prova para fazer a luz boa sair. Às vezes Deus usa Satanás como um instrumento para tratar com o caráter, levando assim homens a procurar a santidade de Deus em vez da sua própria. Então, tudo que Deus faz, Deus permite acontecer em nossas vidas, é para que nós venhamos a amadurecer o nosso caráter através da perseverança. O que alcançamos por perseverança? Não é justiça, mas maturidade. Então, você não vai alcançar justiça por perseverar, você vai alcançar maturidade. Pedro foi aperfeiçoado pelas provações e tentações que sofreu. Ele perseverou, suportou o sofrimento e ele amadureceu. A vontade de Deus é nos aperfeiçoar através da perseverança. Então, muitas vezes você ainda está naquele momento que você tem que perseverar, que você pensa amanhã é o meu dia da vitória, mas chega e não é. E aí Deus permite que você passe mais um dia na perseverança, que você continue. E isso está produzindo em você um caráter melhor, um caráter mais perfeito, que seja mais parecido com Cristo, que para não ter falta alguma. E também está nos refinando, tirando certas coisas do nosso interior que somente através de
algumas coisas que acontecem no nosso dia que nós vamos percebendo e amadurecendo e moldando. A perseverança, ela também é um meio de divulgar o evangelho. Mas como assim? Uma fé que persevera através do sofrimento resulta em uma poderosa declaração sobre o objeto da nossa fé. Eu estava lendo um livro, deixa eu ver se ele está aqui pertinho para me mostrar para vocês. É um livro do John Piper, que é Quando a Escuridão Não Passa, vivendo com esperança em Deus em meio à depressão. E aqui nesse livro ele vai falar muito sobre isso, que através do sofrimento muitas vezes vai ressaltar o evangelho na tua vida. Então faz a gente ver o sofrimento com outros olhos. Recomendo esse livro, ele é muito bom, de fácil leitura. Ele é da editora Vida Nova. Ele é muito fácil de entendimento. É um livro excelente, é um livro pequenininho, ele não é grosso, ó, a largura do meu dedo e a largura do livro. Então, vai te trazer muita compreensão sobre o perseverar em meio à escuridão, de quando não conseguimos ver a luz em meio às trevas que nos rodeiam. Pode parecer que o seu mundo esteja desabando, que tudo esteja perdido e que as trevas vão te engolir, mas não deixe o vosso coração estremecer. Não deixe o vosso coração estremecer. Cristo também explica como impedir que o seu coração se preocupe. Ele fala lá em João 14:1, credes em mim e credes também em Deus, né? Então aqui é tão simples. O que ele está nos dizendo? Significa continuar crendo em Deus, continuar crendo em Jesus. Aí até aqui embaixo aqui, eu dividi meus estudos agora no método Cornell, que aqui do lado eu faço um resumo com um título, aqui eu faço a parte maior do texto, e aqui eu boto tipo que nem, pra mim eu boto versículo, algum significado, alguma coisa que eu não sabia. Então eu botei aqui, credes em Deus e credes também em mim, João 14:1b. Significa simplesmente ter fé nele, assim como eles tinham fé em Deus. Essa é a sua revelação suprema e mais completa de si mesmo como Deus. Então esse versículo, ele nos ensina que é ter fé em Deus, é ter fé na revelação do Filho de Deus, assim como eles tinham em Deus naquela época que ele estava falando com os discípulos, era para eles também terem fé que Jesus guardaria eles. Então é simples, para a gente não se preocupar, a gente tem que continuar crendo e perseverando. Perseverando no sofrimento, vemos a Deus. Através do sofrimento nós temos algo muito bom, que nós nos achegamos a Deus de uma forma diferente. É através dos tempos de dificuldades que melhor aprendemos sobre o caráter e o amor de Deus. E muitas vezes a gente está passando por problemas, está acontecendo tantas coisas, esse é o ano que a gente realmente está passando por muitas modificações, tanto em casa, na igreja, na sociedade, em todas as partes. Então a gente, através disso, muitas vezes a gente só olha para o lado, o que está acontecendo com todo mundo, o que está acontecendo com as pessoas, mas a gente não observa que Deus muitas vezes está querendo tratar conosco, nos levando a passar mais tempo com nós mesmos, para podermos assim nos observar e aprender mais sobre o caráter de Deus. Satanás quer degradar as pessoas ao máximo para que amaldiçoem Deus. Então nós precisamos usufruir desse momento que Deus está nos dando, que muitas vezes as pessoas pensam e dizem que é um momento de maldição, tudo, mas nós temos que usar isso para nós perseverarmos e aprendermos mais sobre Deus. O livro de Jó começa com uma cena onde Satanás aparece diante de Deus e lhe faz uma pergunta. Lá em Jó 1:9 você lê isso. A pergunta revela a visão de Satanás. Diz que o homem é absurdamente egocêntrico e interesseiro, mesmo que pareça ser um fiel adorador a Deus. Então, dentro dessa pergunta, Satanás vem diante de Deus dizendo que a gente é interesseiro, que a gente é egocêntrico, que a gente olha só para o nosso umbigo e que ele só era um adorador porque ele tinha todas as coisas. Aí Deus vai lá,
tira todas as coisas e Jó permanece um fiel adorador. Se você quer saber mais sobre isso, nesse momento que nós estamos passando, realmente o livro de Jó é uma ótima leitura para você estar lendo e entendendo como perseverar no meio do sofrimento, né? Então, aqui no livro de Jó, a gente vê essa cena, a gente vê todos os desenrolar de uma pessoa que passa pelo sofrimento e não sabe o que está acontecendo do outro lado, do mundo espiritual, não sabe o que está havendo ali, porque nós sabemos, nós estamos lendo a história, nós sabemos que vai ter um começo, meio e fim. Jó não sabia, ele não sabia o porquê estava sofrendo, mas ele nunca deixou que o sofrimento levasse ele a amaldiçoar a Deus, a reclamar, a murmurar, mas levou ele a conhecer mais do caráter de Deus, e que assim venha a ser nós. Que nós venhamos perseverar nesse meio desse sofrimento, com tudo isso, e venhamos ver Deus em cada detalhe nos ensinando. E a última coisa que nós vamos ver hoje aqui é como perseverar. Porque não adianta dizer para você perseverar e também não ensinar alguns passinhos, né? Vamos dizer assim, de como você deve perseverar. Então, temos de pôr de lado as comparações com outros e manter nossa própria carreira. Temos que pôr de lado as comparações com outras pessoas e manter a nossa carreira, assim como fez o apóstolo Paulo. Ele não se comparava a outros, ele não comparava a sua carreira a outros. E hoje o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue perseverar porque a gente fica nos comparando a outros irmãos. E a gente precisa, na verdade, manter os nossos olhos fixos no nosso alvo e correr a nossa carreira, a qual nós fomos chamados para correr. O que é que nos mantém em andamento no meio da carreira? É somente Jesus. Continue olhando para Jesus. Pense nele, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, nós temos que ver que ele também suportou a cruz pelo que estava esperando. Então, nós devemos olhar para ele e aprender com ele, que pelo que está à nossa espera, nós vamos suportar os momentos de aflições. Temos também de considerar que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, como diz em Romanos 8,18. Então, que nós venhamos estar correndo a nossa carreira com os nossos passos, que nós não venhamos comparar a nossa carreira com o irmão do lado, que nós venhamos manter os nossos olhos fixos em o único que pode dar andamento a essa carreira, que é Jesus, que nós venhamos olhar para ele, que assim como ele, olhando para o gozo que estava lhe proposto, suportou a cruz, nós também venhamos pela alegria que está por vir, nós venhamos suportar os momentos de cruz que temos que carregar. E que nós venhamos ter em nosso coração que as aflições deste tempo presente não são nem um pouquinho comparadas com a glória que está por vir e nos ser revelada. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso estudo. No próximo estudo nós vamos estar entrando na abinha relacionamento, tá? Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau! Yeah.